O título da nossa mensagem hoje é As Bodas do Cordeiro. Vai ser a festa do casamento de Cristo com a igreja. Por enquanto a igreja é a noiva. Quando nós chegarmos lá, vai ser feita essa festa. E eu não sei você, eu não quero perder essa festa por nada. Esse povo que gosta de chegar atrasado, se atrasar nessa festa, vai perder a bênção. Então, haverá o dia que Deus vai fazer com a igreja as bodas. Amém, pessoal? Então, está em Mateus capítulo 22. Abre aí a sua Bíblia. Hoje eu quero trazer uma palavra de salvação. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Cuidado para você não ter passado a vida inteira na igreja e no grande dia perder a salvação. Pastor, como que uma pessoa pode perder a salvação se ela estava na igreja? Às vezes a pessoa estava na igreja, mas nunca aceitou a Jesus, nunca batizou, nunca perdoou. A Bíblia diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Quem não perdoa não vai ser perdoado. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela nunca conseguiu abandonar o vício, nunca conseguiu corrigir uma prática errada na sua vida, e aí ela pode estar no meio do rebanho e perder a salvação. Eu vou te mostrar isso através de Mateus 22. Todos acharam? Amém? Amém? Versículo de número 1, vamos ler? De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: deixa eu falar uma coisa, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. Vai dar uma diferençazinha da sua, mas é bom que você compara. Essa tradução ela é um pouco mais bem explicada. Amém, pessoal? Mas o significado do texto é o mesmo, tá? Então, versículo 1, de novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para quem? Está nítido aqui? Que é o Pai e Jesus. Jesus vai casar com quem? Com quem? Com a igreja. Pastor, mas eu sou homem. Não, mas a igreja. Amém? Versículo 3. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram. Quantas vezes a gente convida alguém para a igreja e eles não querem vir? Isso é uma verdade. 4. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite, e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Amém, pessoal? Não há nada mais triste do que você fazer uma festa, convidar aqueles que você considera os seus amigos, e eles começarem a dar umas desculpas que você sabe que é mentira. Foi isso que aconteceu com o nosso Deus e que acontece ainda hoje. Perdão, foi isso que aconteceu com a parábola e é isso que acontece nos dias de hoje com a igreja. Coloca a mão no coração e vamos orar. Pai, esta é a palavra que o Senhor pôs no meu coração para entregar à tua igreja. Fala ao coração dos meus irmãos. A tua palavra é espírito e vida. Então, meu Deus, que o Senhor possa trazer libertação, trazer cura, possa abrir o nosso entendimento e nos dar sabedoria através dessa palavra. Fala com cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes na igreja e que também nos assistem por esta live. Onde esta live chegar, que esta palavra produza transformação e milagres, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então no versículo 2 diz: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Versículo 4. Então mandou outros empregados com o seguinte convite, com o seguinte recado:
Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Então Deus mandou um primeiro grupo para convidar, eles não quiseram vir, Deus mandou ainda outro grupo para convidá-los novamente. Quantas vezes nós insistimos com a pessoa, convidando a pessoa para vir na igreja uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa fica se esquivando. Vai chegar um dia que ela vai precisar da bênção, vai chegar um dia que ela vai precisar de Deus, mas Deus não vai ajudá-la. Deus não vai ouvir as orações dessa pessoa. Então tem pessoas que estão bancando os bobos, estão desprezando o convite do Senhor. Olha o versículo 4 ainda na parte B. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Irmão, Jesus disse, eu vou para o meu Pai e vou preparar morada para vocês. Só não vai entrar no céu quem não quiser. Só não vai morar nas mansões celestiais, quem não quiser. Só vai para o inferno quem quiser. Porque a salvação ela é gratuita. Ninguém vai cobrar nada pela sua salvação. Jesus já foi para o Pai e foi preparar tudo. Mas tem pessoas que estão vacilando. Tem pessoas que, se Jesus voltar hoje, elas não vão subir, porque não batizaram, não casaram, estão no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo, estão fazendo coisas erradas. Tem pessoas que, se Jesus voltar hoje, repito, elas não vão subir. Só que talvez Jesus não venha buscar a igreja hoje, mas Ele pode buscar um de nós individualmente. O que você tem que fazer pela sua salvação, faça hoje, faça agora, não deixa para amanhã não. Se Ele vier te buscar amanhã, você esteja preparado. E posso falar, Deus não manda uma palavra nesse altar por acaso não. Se Deus está mandando essa palavra aqui, é porque Ele sabe o que está fazendo. Amém, pessoal? Eu orei pedindo a palavra. Então Ele disse, eu já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que vem a festa, está tudo pronto. Jesus já morreu na cruz, o sangue dele já foi derramado, já está tudo pronto, filho. A salvação já foi conquistada. Versículo 5, vamos ler. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Ei, eu acredito o seguinte, de segunda a sábado, trate dos seus negócios, mas domingo, trate de servir a Deus, tire um tempinho para Deus. Eu fico bobo, é claro, não posso generalizar, há exceções. Tem irmãos que trabalham no domingo porque tem que cumprir escala do seu trabalho. Amém, pessoal? A gente tem que entender isso daí, calma. Só que tem pessoas que trabalham no domingo por pura ganância. É pura ganância, não é nem necessidade. Se morrer vai ficar tudo para trás, filho. Você veio sem nada e volta sem nada. Até a roupa que colocaram em você, o terno no dia da morte ali no caixão, não passa, filho. Então, amados, é claro, se você, é um policial, trabalha na penitenciária, é um médico, é um enfermeiro, se você tem que cumprir escala no domingo, tudo bem, Deus compreende. Mas se é por pura ganância, aí não, amado. Aí não, pelo amor de Deus. Não, que eu tenho que trabalhar, que eu quero ficar rico, eu quero ter uma casa, duas casas. Amado, a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados o sono. Quem anda com a bênção de Deus, ele trabalha pouco e ganha muito. Deus sabe fazer isso, sabe ou não sabe? É claro, pastor, eu tenho que trabalhar no domingo, então escolhe, vem no culto das 7, depois do culto das 7, vai lá para o sítio, vai lá cuidar no seu quintal lá, vai lá pintar a casa, construir a parede, ou então se você tem que ir para o serviço lá de manhã no domingo, então vem no culto da noite, não é? Mas não perde não, amados. Agora, esse ano de 2022 está fazendo 20 anos que eu me converti. Toda honra e toda glória ao Senhor, não estou me gabando de nada, mas eu falo para você do meu amor para com Deus. Eu não me lembro de ter faltado 3 domingos na igreja em 20 anos. 3 domingos, eu não me lembro. Eu vou falar 3 para eu não mentir, para eu ficar tranquilo. Eu me lembro de 1 ou 2. Acho que um eu estava em Israel, e outro eu não lembro onde é que eu estava. Eu não lembro de 2 domingos, eu me lembro de 1. Mas vou falar 3 para eu não mentir, para eu ainda ter uma margem.
Mas tem gente que num ano vem 5 domingos. Um dia a mulher, eu era pastor em Ubar, lembro como hoje. Aqui também já aconteceu esses dias mesmo, mas eu vou falar de lá. A mulher chegou lá em Ubar e falou assim: o senhor é o novo pastor da igreja? Eu falei: sou. Ela falou: eu sou membro dessa igreja. Eu falei: a senhora é membro dessa igreja? É. Eu falei: meu, eu estou aqui há 1 ano. Estou aqui há 1 ano. Ela está perguntando se eu sou o novo pastor da igreja. E não tinha pandemia não, tá? Não tinha, porque uns têm a desculpa da pandemia, não é? Essas mesmas pessoas que dão desculpa da pandemia, elas vão no mercado, elas vão na padaria, elas vão no banco, só não pode vir na igreja. Cuidado para não perder a salvação. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista se faz violência ao reino dos céus, e só os valentes se apoderam dele. Só os valentes. Tem que ser valente para ser salvo. Você não paga nada, mas tem que ser valente. 1 ano sem ir na igreja? E eu sou dessa igreja? Como é isso? Não compreendo. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Tem problema ter uma fazenda? É problema? Não. É problema ter um armazém? Claro que não, é bênção. Isso só não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Essa fazenda não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Esse armazém, esse comércio não pode tomar o lugar de Deus. O seu casamento não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Os seus filhos não podem tomar o lugar de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Você pode ter uma fazenda, é ou não é? Se tiver queijo lá, traz um para nós, tomar um café aqui na igreja com os irmãos. É bênção, tenha uma fazenda. Mas por favor, não coloca Deus em último plano não. Que Deus seja o primeiro na sua vida. Diga glória a Deus por isso. É incrível como a palavra de Deus se mantém atual. 2022 anos se passaram e parece que foi escrito hoje esse texto. Tem gente que deixa de vir na igreja ainda hoje, para ir para a fazenda, para ir trabalhar. Está do mesmo jeitinho, filho. Esse é um retrato dos nossos dias. As pessoas continuam sempre ocupadas demais, se esquivando do chamado de Deus. Cuidado para você não se esquivar do chamado de Deus, e amanhã no dia da salvação, você perder sua salvação. Versículo 6. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Então aquele segundo grupo que ele mandou, sabe o que foi que aconteceu com os convidados? Os convidados ficaram irritados com o convite. Quando eu quiser ir para a igreja eu vou, não tem que estar pegando no meu pé não, para de encher o meu saco, eu sei o caminho da igreja. Tem isso? Só que aqui Jesus disse que foi mais. Eles pegaram esses empregados que foram convidá-los e eles mataram esses empregados. Olha que coisa. Aqui a parábola está falando dos profetas que Deus havia enviado para convidar o povo ao arrependimento. Mas eles, quando contrariados por suas palavras, os apedrejavam e os matavam. Esses empregados são os profetas que iam lá convidar o povo a vir para o reino de Deus, convidar o povo a se arrepender dos pecados e servir a Deus. Só que o que eles faziam? Eles ficavam contrariados. Tem pessoas que a gente não pode pregar. Se pregar uma palavra que toca na ferida, já fica com raiva, já fica querendo apedrejar. E a gente está falando: venham, vamos aceitar Jesus, vamos se batizar, se arrependa dos pecados. Não, tem gente que fica contrariado, fica com raiva. Versículo 7. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Cuidado. Aqueles que rejeitaram o convite, e que apedrejaram os profetas, os empregados de Deus, os trabalhadores de Deus que estavam fazendo o convite, que estavam pregando o arrependimento, pregando para abandonar o mundo e vir para a festa de Deus. Aqueles que rejeitaram, a Bíblia diz que Deus ficou com tanta raiva deles,
Ali está escrito o rei, mas nós sabemos que essa parábola representa o nosso Deus. Ficou com tanta raiva deles que mandou matar aqueles assassinos. Quando Pilatos estava ali com Jesus no julgamento, os judeus disseram assim: que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e sobre os nossos filhos. Lê lá que eles falaram isso. Aí depois de muitos anos você vê na Alemanha o Holocausto. Se você assistiu algo sobre o Holocausto, você fica impressionado. O povo tudo pelado, sem roupa, sem comida, raquítico, magro de tanta fome. Aí eles eram colocados nos caminhões, aí eles pegavam aqui o escapamento do caminhão e jogavam para dentro, para eles morrerem asfixiados. Dizem que aquela morte, aquele holocausto, aquele sofrimento todo do povo judeu, foi o castigo por eles terem dito que o sangue de Jesus caísse sobre a cabeça deles, porque eles mandaram matar, crucificar Jesus e matar. Eles disseram: caia sobre a nossa cabeça o seu sangue, está escrito na Bíblia, e sobre os nossos filhos. Vigia. Tem coisas que a gente tem que ficar com o pé atrás. Amém? Então a Bíblia diz: o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Sempre que Deus enviava os profetas para pregar o arrependimento ao povo, não aceitando eles a pregação, em seguida se levantavam guerras contra eles. Toda vez que Deus mandava profetas pregar uma palavra numa cidade, para um determinado povo, que aquele povo rejeitava a palavra, apedrejavam os profetas, falavam mal dos profetas, ficavam era com raiva, a Bíblia diz que em seguida vinham lutas sobre eles. Pode observar, você prega para a pessoa ri, debocha da pregação, rejeita a pregação, pode ver que em seguida ali abriu uma porta para o diabo tocar, e o diabo vem e toca naquela vida. Então sempre que Deus enviava os profetas para pregar o arrependimento ao povo, não aceitando eles a pregação, pastor, e tem gente que não aceita? Tem, infelizmente tem. Em seguida se levantavam guerras contra eles. Olha o versículo 37, não, é Mateus 23, não fecha o Mateus 22 não, Mateus 23, 37, está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jesus falando: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, pintos, na outra tradução pintinhos, e tu não quiseste. Quem lembra dessa palavra? Jesus olhando para Jerusalém, diz a Bíblia que quando ele chegou, porque o Monte das Oliveiras fica de frente para Jerusalém, diz a Bíblia que Jesus chorou ao ver Jerusalém, e ele proferiu essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Tem gente que se o profeta pregar uma palavra que não agrada, olha, pode até não matar, mas que quer jogar o profeta no chão, quer. E nós deveríamos pedir a Deus humildade para receber a palavra. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu... Quantas vezes você conhece uma pessoa que está sofrendo e Deus te usou para pregar, para ir lá convidar, para chamar para vir à igreja? Sabe, Deus querendo trazer aquela pessoa para debaixo das asas dele, para debaixo da proteção dele, mas a pessoa rejeitou. Aí depois veio a luta e você falou: olha lá, a palavra foi mandada. A palavra foi mandada. Amém, pessoal? Deixa eu abrir um parêntese. Aqui, eu não quero colocar isso no meio da pregação, mas acho que é importante. Dia 2 de outubro está vindo aí. Ore a Deus. Não faça nada por emoção. Faça com consciência, para depois você não se arrepender quando as coisas derem errado. Os profetas de Deus estão falando. Os profetas de Deus estão avisando. Não defenda alguém que vá contra os princípios da palavra de Deus. Você vai se arrepender.
Eu não estou em partido político, não. Eu defendo a Bíblia. Quem está entendendo? Eu defendo os princípios da palavra de Deus. Cuidado para você não seguir suas paixões antigas. Tem gente que muda, é ou não é? Para depois você não se arrepender. Ah, pastor, eu sei que o senhor gosta do candidato tal. Não, eu gosto da Bíblia. Qualquer que é amigo da palavra de Deus é meu amigo também. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Esse é o desejo do Senhor Jesus para cada um de nós, nos proteger e nos livrar de todo mal. Olha, só ler aqui nas telinhas, Lucas 19, 41. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Por quê? O coração estava endurecido, os olhos estavam fechados. Foi o próprio Jesus que falou: Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse o que é necessário hoje para você conseguir a paz, o que ela precisaria para ter paz? Abrir o coração para Jesus e sua palavra. Só que eles não concordavam com a pregação de Jesus, eles rejeitaram a pregação de Jesus. Aí ele diz: mas agora você não pode ver isso. Por quê? Seus olhos estão fechados. Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais, seu coração. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, para ela compreender e crer na palavra que Paulo estava pregando. Pede para Deus: Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar, abre o meu coração, abre o coração do meu marido, da minha filha, do meu filho, do meu genro, da minha nora, abre o coração da minha família, Senhor. Jesus disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para você ter paz, mas agora você não pode ver isso. Versículo 43, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. 44, eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, não ficará uma pedra em cima da outra. Agora lê o restante aqui, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Deus salva através da palavra dele. Quantas pessoas vão perder a salvação? Quantas pessoas estão agora vivendo uma vida difícil, porque não reconheceram o tempo da visitação de Deus, o tempo que a palavra de Deus veio para libertá-los. A Bíblia diz que quando o profeta pregava, quando era um falso profeta, a Bíblia diz que quando era um falso profeta, ele pregava o que o povo queria ouvir, ele pregava o que agradava, e o povo aplaudia. Mas quando o profeta vinha de Deus, ele não pregava o que o povo queria, ele pregava o que Deus mandava, e Deus é aquele pai que corrige os filhos. Tem pai, deixa eu abrir um parêntese, tem pai e mãe que acha que ser bom pai, boa mãe, é fazer tudo que agrada o filho, é dizer amém a tudo. Tem mãe que acha que tem que criar o filho como um reizinho, ele é quem manda. Está errado, Deus não cria filho assim. Deus, ele diz não também. Às vezes nós pedimos uma bênção e Deus nos faz esperar. Quem está entendendo? Não, Deus não faz esperar, faz. Eu já preguei aqui sobre os 2 cegos que vinham clamando atrás de Jesus, e Jesus nem dava atenção. Depois que ele entrou na casa, que os discípulos disseram: mestre, se o senhor não vai curar eles, despede-os. Aí foi que Jesus mandou chamar. Deus é diferente de muitos pais dos nossos dias. Às vezes o seu filho tem que ouvir um não, a sua filha tem que ouvir você dizer: você está errada, muda, sai dessa amizade, larga esse caminho. Quem está entendendo? Então,
ele disse: eles destruirão completamente você e os seus moradores, não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Aquela pessoa que pregou para você naquela vez, era Deus mandando ela pregar? Aquela pessoa para quem você pregou, para quem você levou o evangelho, e a pessoa não te deu ouvidos, ela estava rejeitando, não era você, ela estava rejeitando a Deus. Você era um instrumento de Deus ali. A história todos nós já conhecemos. Em 63 depois de Cristo, o general romano Tito sitiou Jerusalém por 7 anos, até 70 depois de Cristo, e a queimou totalmente, incendiando o templo e tudo mais. E como Jesus havia profetizado, não ficou pedra sobre pedra. Lembra que o Pedro falou: mestre, Pedro falando para Jesus: mestre, veja que belo é o nosso templo, olha como está ficando bonita a construção do templo. Jesus diz: Pedro, eis que te digo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus já estava profetizando. Então, por que Jerusalém rejeitou a Jesus? Por que Jerusalém rejeitou a palavra que Deus havia mandado pelo ministério do seu Filho Jesus? A Bíblia diz que Jerusalém foi destruída. Não rejeite a palavra de Deus. Mas eu não gostei da pregação. Mas olha para Deus, será que vem de Deus? Será que Deus não está querendo me corrigir de algo? Aceite a palavra. Voltando para Mateus 22, versículo 7. É o nosso texto base. Mateus capítulo 22, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. A pior coisa que um ser humano pode cometer contra a sua vida é rejeitar a salvação de Cristo. Quando a pessoa diz não para Jesus, quando a pessoa diz não para o batismo, quando a pessoa diz não ao arrependimento, não para a palavra de Deus, ela está rejeitando a Deus. E ai da pessoa se Deus tirar a mão de cima da vida dela, a vida da pessoa se acaba. Nada mais dá certo para a pessoa. Então a pior coisa que um ser humano pode cometer contra a sua vida é rejeitar a salvação de Cristo. Olha o versículo 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. O mesmo vai acontecer com aquelas pessoas que até são boas, mas que por rejeitarem o convite de Cristo, se farão indignas. Olha o 9. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Ele falou assim, a festa estava pronta, mas os convidados não eram dignos. Saiam pelas ruas, tragam todos, os maus, os bons. Tem outra parte da Bíblia que diz: tragam as prostitutas, os aleijados, os coxos. Aí alguém fala assim: olha lá, o cara roubou, matou, usava drogas, traía a esposa, agora está na igreja dizendo que é santo. Deus vai salvar esse. Porque aqueles que são bons, honestos, íntegros, muitas vezes não querem servir a Deus, acham que não precisam de Deus. Tem pessoas que nós vamos pregar para ela: não, eu sou honesto, eu não preciso ir para a igreja, igreja é para pecador, não é assim que eles falam? Não, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou um bom pai de família. Já que os convidados honrados, honestos, íntegros não querem, aí Deus chama os pecadores. Então, pelo fato de muitas pessoas que são consideradas como dignas desprezarem o convite de Deus, é que a porta de Deus se abre àqueles que, mesmo sendo pecadores, se arrependem e aceitam o seu convite. A Bíblia diz que aquela mulher, aquela Maria, Jesus foi jantar, almoçar, comer na casa de um fariseu, e a Bíblia diz que a pecadora chegou, se prostrou aos pés de Jesus, jogou um unguento nos pés dele e estava enxugando com os cabelos. E o dono da casa, o fariseu, ficou horrorizado.
Se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está aí aos pés dele, que é uma pecadora. E aí a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, porque ele não falou, ele só pensou. Ele não falou, ele só pensou. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse assim, acho que era Simão o nome dele, se não estiver enganado: Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, porque naquela época tinha um costume, se você viesse me visitar, eu geralmente tinha um servo, ou eu mesmo, e lavaria os seus pés, era um sinal de honra. Mas como aquele fariseu não tinha nenhum tipo de honra por Jesus, ele nem colocou ninguém para lavar os pés de Cristo. Ele falou assim, eu entrei na tua casa e não me ungiste, não lavaste os meus pés, essa daqui não cessa de me ungir os pés, está enxugando com os cabelos e não cessa de beijar os meus pés. Então Jesus disse, aí ele contou a parábola, de alguém que devia muito e outro que devia pouco. Ele falou que Deus perdoou os dois, o que devia muito e o que devia pouco. E aí Jesus pergunta, a quem ele amou mais? Quem ele amou mais? Quem amou mais a Deus? O que devia muito ou o que devia pouco? Ele falou o que devia muito. Aí foi onde ele falou da mulher. O que essa parábola quer dizer? Que às vezes a pessoa ela foi tão pecadora na vida, ela errou tanto na vida, que hoje ela tem um amor, um carinho especial por Jesus. Mas aquele que acha que não peca, que acha que é justo, talvez ele não tenha o mesmo amor e o mesmo carinho. Então, amados, porque aqueles que são considerados honestos, dignos, honrados, estão rejeitando a palavra de Deus, Deus está chamando os pecadores. E aí a pessoa vai dizer assim, mas como que aquela pessoa foi salva, se ela adulterava, se ela mentia, roubava, e eu que sou tão honesto, como que eu não vou ser salvo? Justamente por conta disso. Porque muitos se acham tão bons, tão santos, que rejeitam o convite de Cristo. Uma vez foram evangelizar um senhor da minha cidade, ele era um deputado, acho que estadual, federal, não sei agora, ele era muito rico, chamava Barros Araújo. Tem um casarão lá na minha cidade, na época, hoje não, mas quando eu era criança, era uma mansão a casa dele, a coisa mais linda. Disse que foram bater na porta dele para evangelizar, e por acaso ele mesmo saiu e atendeu, muito rico. E lá na minha cidade tem um morro assim no centro, e ao redor do morro assim, só casinha simples, muito simplesinha, gente muito simples mora ali naquelas casas, moravam, hoje as casas já estão mais bonitas. E aí disse que foram evangelizar ele falou assim, eu já tenho Deus, olha a minha vida aqui, olha a minha vida, olha a minha casa, eu já tenho Deus, vão pregar para aquele povo lá no morro que eles estão precisando de Deus. Ele achou que porque ele era rico, ele não precisava de Deus, ele já tinha Deus, e aqueles porque eram pobres não tinham Deus. Você entende? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque a pessoa é pobre que ela não tem Deus. Pastor, mas aquela pessoa ali está prosperando, é porque Deus ama mais ela do que a mim? Não, às vezes ela é mais inteligente, é mais esforçada, tem mais habilidade, se esforçou mais na vida, por isso que ela está prosperando. Está cheio de gente aí que é espírita, é macumbeira e prospera. Prosperidade não tem nada a ver com você ser ou não ser de Deus. Prosperidade tem a ver com isso aqui, suor de rosto, é ou não é? Inteligência e esforço. Amém, pessoal? Então, eu aprendo mais. Vamos mais um pouquinho aqui, versículo 10. Então, os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. 11. Quando o rei entrou, presta atenção que agora aqui tem um ponto importante. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando a roupa de festa. Então o rei, o dono da festa, entrou na festa e viu um que não estava usando a roupa de festa e perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada, emudeceu, se calou. Vejam quão grande amor e misericórdia Deus tem para conosco, pecadores, pois Ele nos concede participar da grande festa do Cordeiro. Mas Ele exige algo de nós, que tenhamos a veste nupcial. Todo mundo que foi participar da festa tinha que ter uma roupa
de festa, uma roupa especial. E ele encontrou um homem dentro da festa que não possuía a roupa da festa. E ele falou: como é que você conseguiu entrar aqui sem a roupa da festa, sem a veste nupcial? E o homem se calou, ficou mudo. É aqui onde muitos vão se perder dentro da festa, ou melhor, nas bodas de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor com vestes sujas, o que imediatamente o Senhor ordenou que fossem trocadas. Com certeza, foi dado a esse cidadão, assim como aos demais convidados, a oportunidade de trocar, esqueci ali o D, de trocar as vestes velhas pelas nupciais novas. Não entendi, pastor, não entendi. Lê comigo aqui Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só vai entrar na festa, me ouça, só vai entrar na festa, na nova Jerusalém celestial, quem tiver as vestes brancas nupciais. Como é que minhas vestes ficam brancas? Eu tenho que lavá-las no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. O rei achou um que estava na festa, mas não tinha veste. Falou: como é que você conseguiu entrar aqui sem as vestes? Como é que você conseguiu entrar aqui sem trocar as vestes, sem lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? Quando aceitamos o convite para servir a Cristo, as nossas vestes são trocadas. Quando você aceita Jesus, você é lavado no sangue do Cordeiro. Espiritualmente você passa a ter vestes brancas. Volta para Mateus 22, versículo 13. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém? Vejam que fato assombroso. Hoje Deus é puro amor e misericórdia para com todos, maus e bons. Mas no dia do juízo, Ele será todo juízo e justiça, sem dó e misericórdia daqueles que rejeitaram o seu chamado aqui na terra. Então vamos entender, deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, pelo amor de Deus. Vamos entender. A festa foi feita, mas para entrar na festa tinha que ter vestes próprias, vestes nupciais brancas. E um homem conseguiu entrar, e o rei estava andando pelo meio da festa. Deus vê tudo, irmãos. E ele achou um homem que não tinha as vestes brancas, as vestes nupciais. E ele perguntou: como é que você conseguiu entrar aqui sem essas vestes? E o homem ficou calado. Ele chamou o servo e falou: pega esse homem aqui, amarre as mãos e os pés dele e lance ele lá fora, nas trevas exteriores, significa o inferno. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Se você está na igreja, mas você não tem as vestes brancas, cuidado. Se você morrer sem trocar as vestes, você não vai entrar na festa de Cristo. E se entrar, eles vão te achar e vão te jogar fora. Porque no céu está tudo escrito. Quem já ouviu falar no livro da vida? Lá tem o livro do nome dos convidados. Já viu quando você vai numa festa? Eles pedem o convite. Quanto mais chique a festa, é assim. Ele pede o convite. Cadê o convite? Tá, qual o seu nome? Qual o seu nome? Que pode ser que alguém tenha trocado. Tá, deixa eu conferir aqui na lista dos convidados. Olha, tá bom, o nome da senhora tá ok, o senhor pode entrar. Quem não tem o nome no livro da vida não vai entrar. Precisa ter as vestes, precisa ter o nome no livro da vida. Como que eu faço para ter essas vestes? É só aceitar Jesus. Versículo 13. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos desse homem e joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Vocês estão achando que o sofrimento é aqui? Aqui é o paraíso, o sofrimento vai ser lá. Versículo 14. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos serão escolhidos. Quais serão os escolhidos? Aqueles que têm as vestes brancas, que lavaram as suas vestiduras no sangue
do Cordeiro. Diga graças a Deus e vamos aplaudir a palavra do Senhor.